Hoje no Balanço Geral, a história do Vilmar. Vilmar, 54 anos, um homem do circo, criado no circo, cresceu no circo e só agora descobriu que foi adotado. Adotado ainda bebê pela trupe do circo. O Vilmar acreditou até agora, aos 54 anos, que Vilma era a mãe dele. Ele nunca desconfiou da adoção, até sua mãe adotiva contar a história. Vilma contou para o filho que sua mãe biológica era uma jovem de 18 anos, baixa, branca e com cabelos curtos. A jovem morava numa cidade no interior de Minas, quando o circo se preparava para ir embora. A Vilma foi até a casa da jovem e conheceu o avô de Vilmar. O homem teria dito a Vilma que a criança era uma vergonha para a família e que ela teria que levar o menino com ela, caso contrário, ele jogaria a criança no rio. Vilma decidiu ficar com a criança. Com a morte da Vilma, com a morte da mãe adotiva, o Vilmar foi procurar alguns documentos e encontrou uma sacola com fotos. Em uma delas aparecia a imagem de uma mulher com as mesmas características da jovem descrita por sua mãe adotiva. Desde que encontrou essas fotos, não deixou de procurar a mãe biológica. E quer saber quem é essa jovem da foto, onde ele está. Que história, né? Aqui, essa é a foto. Ele aparece no colo desta mulher. Essa mulher é a mãe biológica de Vilmar? É o que este homem quer saber. Vamos ver a reportagem. Eu sei que meu pai e minha mãe tinham circo, minha mãe sempre falou isso, e que eles ficavam 15 em 15 dias em cidades, fazendo os shows deles lá, os espetáculos deles lá. Essas lembranças são dos anos 60. Uma trupe de circo de touradas viajava o Brasil se apresentando. O domador era José Garcia, dono do Circo Garcia. Nessa foto, ele está com o filho pequeno, abraçando um bezerro. O menino é Vilmar, que hoje tem 54 anos. A mãe de Vilmar é essa mulher de cabelo comprido, Vilma Aparecida. Ela morreu em janeiro, aos 85 anos. Mas um pouco antes de falecer, já doente, Vilma contou ao filho um segredo que guardou a vida toda. Eu cheguei um dia do trabalho e ela comentou comigo. Ela falou, não, eu vou falar. Você não é meu filho. Aquilo para mim ficou assim, né? Eu sem entender. Eu falei, 54 anos depois, uma pessoa que me criou, né? Que eu sempre amei, me falar isso. O circo estava instalado no município de Três Marias, no interior de Minas Gerais, quando Vilmar teria sido doado pela família biológica. E eles ficavam de 15 dias em cada cidade, e por lado de Minas. E nesse andar deles aí, ela conheceu a menina, que era mó novinha, branquinha, clarinha. Fui na casa dela, aí cheguei lá, o pai, o teu avô, estava com você no colo e falou para mim que se eu não levasse, ele ia te jogar no Rio São Francisco. Mas pelo jeito que ela falou, deu a entender que ela já tinha combinado em ir lá buscar, porque ela foi lá para buscar, para me pegar. Depois da morte da mãe adotiva, Vilmar, separando, arrumando as coisas dela, encontrou uma mala que Dona Vilma sempre deixou muito bem guardada em casa. Dentro da mala, ele achou algumas fotos da época que a família tinha o circo, e um dos retratos chamou a atenção de Vilmar. Uma moça bem jovem, de cabelo curto, segura Vilmar, ainda bebê, no colo. Ela está ao lado de um rapaz. No outro canto da foto, um homem está sentado apoiado em um cartaz que diz ser o último dia do espetáculo Garcia na cidade. Vilmar acredita que essa jovem possa ser a mãe biológica dele. Pelas características que ela me falou e pela afeição que eu tenho dela, que é os traços dela com o meu. Ela está comigo no colo, baixinha, clarinha, entendeu? E era a única pessoa que trabalhava no circo com ela. Trabalhava, que ficava lá, sei lá. Na certidão de nascimento consta que Vilmar nasceu em 17 de junho de 1967 em Três Marias, mas foi registrado quase um ano depois, em 28 de maio de 1968, em um cartório de João Pinheiro, cidade que fica a 1h30 de Três Marias. Vilmar juntou as fotos, os documentos e a história que a Dona Vilma contou
e divulgou nas redes sociais, com a esperança de encontrar a mãe biológica. Essa foto é a reprodução de como a jovem do retrato estaria hoje. Todos os grupos que você imaginar que eu fui encontrando na rede social, eu coloquei. Todos. E eu comecei a achar muito assim, pessoas compartilhando e falando. Uma antiga moradora de Três Marias viu o apelo de Vilmar na internet e começou a ajudá-lo. Eu fiz uma busca no cartório e fiz o hospital também. 3 registros de nascimentos de meninos em Três Marias foram localizados no período em que Vilmar nasceu. 2 mães que ganharam criança nessa época, eu já descartei, porque eu encontrei elas, encontrei os filhos. Mas ficou uma mãe, chamada Etelvina, com um filho também, Valdeci. A família desse homem ainda não foi encontrada para dizer se ele cresceu com os pais ou se Valdeci é o menino doado em 1967, quando o Circo Garcia passava pela cidade. Eu preciso saber da minha origem, preciso conhecer, saber por quê, como foi, saber se eu tenho irmãos. Eu quero conhecer, pedir a benção dela, saber quem é. Tá aí, que história, né? Esse é um outro Circo Garcia, não é aquele tradicional Circo Garcia conhecido que roda pelo Brasil. Era um circo menor. Eu acredito na força do jornalismo da Record e espero ter novidades em breve.